Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? No meu tempo a sós com Deus, eu estou lendo, meditando na palavra no livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos, né? E é um livro interessante esse. É um livro que quando eu costumo, as pessoas me perguntam, Eliade, como é que eu leio a Bíblia? Se a pessoa for jovem, eu digo, vá lendo assim, assim, assado e pule o livro de Cantares. Por quê? Porque o livro de Cantares é um livro que traz uma expressão para os padrões bíblicos e para o contexto da época, um padrão de amor mais romântico, até certo ponto erótico. Por quê? Porque reflete a vida conjugal de um jovem rei, o rei que acabou de se casar. E que rei era esse? O rei Salomão. E eu acho interessante porque vem na sequência os três livros de Salomão: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios é um livro que ele escreve na maturidade da sua vida. Eclesiastes é um livro que ele escreve já ao final da sua vida. E Cantares, tudo indica que ele escreveu no começo da sua vida, onde ele desfrutava dos prazeres do casamento, que ele tinha acabado de começar o seu relacionamento, né? E eu acho interessante que o livro de Cantares ele tem várias vezes um versículo que se repete. Na verdade, isso acontece tanto com Provérbios quanto com Eclesiastes também. Não o mesmo versículo, né? Entenda. Aqui em Cantares, por exemplo, eu li hoje o texto de Cantares 3, aí no verso 5 diz assim: Ó filhas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jures pelas belas gazelas e corças do campo. Não desperteis, não provoqueis o amor, enquanto ele próprio não o quiser. No capítulo 2 também tem um versículo mais ou menos assim. Verso 7, ó filhas de Jerusalém, pelas corças e gazelas do campo eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira. Isso é interessante, porque a pessoa está experimentando aquele primeiro amor, a paixão do casamento, a paixão de estar recém-casado, né? E diz para as outras mulheres, olha só, eu peço pelo amor de Deus, não despertem o amor, a paixão, a forma de amor mais apaixonada, digamos assim, né? Isso é interessante porque nós vivemos numa sociedade que há mais ou menos 200 anos, do século XIX para cá, a conotação de amor que nós temos aprendido, seja na literatura, seja na música, na televisão, enfim, as diversas manifestações artísticas e culturais, diz respeito a uma forma de amor romântico. E é engraçado porque na palavra de Deus, tanto no hebraico quanto no grego, há três palavras que expressam o amor. E mesmo a palavra mais específica com relação ao amor físico, o amor erótico, o amor sensual que desfruta o marido da sua esposa e vice-versa, mas o contexto de amor romântico é muito pequeno. Não era aquela cultura, não tinha essa maneira de se relacionar através do amor romântico. A gente vai ver que o próprio caso de Salomão, que escreve esse texto, ele se casou com muitas mulheres e a grande maior parte delas, com toda certeza, não foi por uma questão de paixão, amor, mas porque ele era rei e era costume da época os reis se casarem com as princesas de reinos próximos para estabelecer alianças e tratados, acordos de paz. Então era até há pouco tempo atrás, de certa forma, no começo do século XX, os nossos avós, por exemplo, muitos deles se casaram não porque se apaixonaram, mas porque tinham famílias que eram amigas e queriam permanecer juntas ou permanecer amigas e não deixar o patrimônio ir para estranhos, então eles casavam os filhos uns com os outros. Era muito comum isso até não muito tempo atrás, tá certo? Mas eu acho interessante por conta desse contexto aqui. Mas eu vou falar diversos assuntos hoje ligados à história de Salomão, tá certo? E vamos lá. Só algumas páginas atrás, a gente vê o seguinte, lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, verso 8. Esse é outro tema recorrente no livro de Eclesiastes. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade. Exclama Correlet, o sábio, e finaliza, nada faz sentido, tudo é inútil. A gente vê esse tema da inutilidade, da futilidade, da vaidade, no todo o texto do livro de Eclesiastes. Aí você me pergunta, poxa, Eliade, como é que a pessoa sai dessa figura apaixonada que tem no livro de Cânticos para essa figura ranzinza, triste, um velho ranzinza, né? Como aquele velho do desenho do Denis o Pimentinha.
o senhor Wilson. Essa pessoa que tem um olhar desiludido, desesperançoso, até quase desesperado mesmo para a vida, né? E aí eu penso o seguinte, que lá toda a história tem um começo, né? E o começo da história de Salomão está lá em 1 Reis, capítulo 3. Eu não vou ler esse texto, vou deixar como lição de casa, mas o 1 Reis 3 fala quando Salomão ele começa o seu reinado e pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus. Verso 9 do capítulo 3 diz assim, 1 Reis 3, 9. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo Deus lhe declarou, porque foi este o teu pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste. Eu te considerei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. E o texto continua dizendo que Deus também ia dar outras coisas para Salomão, até aquelas coisas que ele não pediu. Mas perceba que aqui, no começo do reinado de Salomão, é mais ou menos o período desses cantares aqui, onde ele vai começar a sua vida como rei, vai começar a sua vida como marido, com um coração apaixonado, e ele pede a Deus sabedoria. O problema é que Salomão, ele no decorrer da sua vida, em vez de ter Deus como Senhor de sua vida, por toda a sua vida, ele começa a deixar que essa paixão, esse fogo sensual, erótico, esse desejo carnal, se coloque como um ídolo no lugar do Senhor. Isso é muito perigoso. Quando qualquer coisa assume a primeira posição na nossa vida no lugar do Senhor e se torna um ídolo, e aí a nossa vida agora é tragédia, tá certo? É tragédia. Mas vamos lá. O capítulo 11 de Salomão, já caminhando de 1 Reis 11, traz uma descrição aqui no texto, não está no original, mas o editor do texto dessa versão da Bíblia diz assim, o erro de Salomão. 1 Reis 11 diz assim, além da filha de Faraó, uma das esposas de Salomão, como eu falei, provavelmente um relacionamento para manter paz com o faraó do Egito, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, olha a quantidade de esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. Então, quem levou Salomão para longe dos caminhos do Senhor foram as suas esposas. Em vez de ele levar sua esposa, uma única esposa que Deus tinha mandado dar, porque lá em Gênesis está falando, no final do capítulo 2 diz que Deus criou o homem e a mulher, os criou e fez que os dois se unissem e virassem uma só carne, porque a mulher saiu do homem, né? Então eles voltariam a ser uma só carne. Então Salomão foi desobediente ao mandato de Deus, mandato que tem lá em Êxodo 20, né? E ele diz o seguinte, à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahweh, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, voltando, assim como nós homens temos a responsabilidade de cuidar das nossas esposas, e Adão falhou nisso, Salomão falhou nisso, na verdade suas esposas o influenciaram para que ele se distanciasse dos caminhos do Senhor. Então que isso sirva de alerta para nós homens, que em vez de a gente se deixar influenciar pelas coisas negativas das nossas esposas, que, meus irmãos, aí eu estou falando esposa, obviamente, mas tanto nós quanto elas temos defeitos, tanto defeitos em inúmeros aspectos, inclusive às vezes de caráter, inclusive aspectos espirituais que precisamos nos arrepender e nos converter todos os dias. Mas falando aqui da nossa responsabilidade como marido, que Salomão não teve. Salomão, ele se deixou influenciar e se desviar dos caminhos do Senhor por conta das suas esposas, tá certo? E aí a gente vê como
como ele se torna aquele velho ranzinza de Eclesiastes. Se em Cantares ele está experimentando a bondade do Senhor, a sabedoria do Senhor, o casamento, o primeiro casamento, o seu relacionamento com a sua amada, no decorrer do tempo ele vai substituindo o amor a Deus e o amor por a sua esposa pelo amor erótico, sexual ou sensual, enfim, por muitas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Meu irmão, não há homem no mundo que fique saudável, corpo, alma e espírito, se envolvendo com tantas mulheres, tá certo? E isso até é uma coisa para a gente manter uma vida de pureza antes do casamento, tá certo? Mas vamos lá. Eclesiastes 3, 5, 7 e 8 tem um negócio interessante, tá certo? Eclesiastes. Aqui Eclesiastes é o velho ranzinza, Salomão, talvez olhando para trás na sua vida, lembrando dos conselhos que o jovem Salomão teria dito para as filhas de Jerusalém: não procurem o amor enquanto não for tempo, não incentive o amor fora de hora, tá certo? Então aí é um conselho que o Salomão e eu dou também aos adolescentes. Gente adolescente, até o começo da juventude, não é tempo para você ficar namorando, se pegando, digamos assim, ficando, como é muito comum na expressão popular, né? Muito pelo contrário, é um tempo da gente buscar o Senhor, firmar realmente raízes na palavra de Deus, tá certo? Não é tempo ainda, mas voltando ao texto de Eclesiastes, o verso 5 diz assim: há tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Lá no verso 7, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Nem sempre é tempo da gente estar expressando os nossos sentimentos. E aí finaliza no verso 8, tempo de amar e tempo de odiar. E aqui, na verdade, é tempo de deixar de amar ou de não estar amando ainda, tá certo? Então, quando a gente medita na vida de Salomão, e eu vou encerrar aqui o vídeo, a gente percebe como essa nossa dificuldade de lidar com a questão do tempo e com a questão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, pode ser prejudicial ao nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é o que mais importa na nossa vida, gente. Então, que Deus nos ajude a meditar nessas palavras escritas pelo rei Salomão, que a gente viu na história em 1 Reis, no livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu digo isso porque, novamente, eu estou meditando no livro de Cantares, e a gente possa entender que há tempo para tudo. Que Deus nos dê sabedoria, que a gente não fique preso a ídolos de sentimentos, de emoções, de sensações. Não coloque essas coisas acima do nosso relacionamento com Deus. Amém? Essa é a minha oração para mim e para você hoje que assiste esse vídeo. Deus te abençoe.